paz a todos. Neste mês de maio temos estado a refletir biblicamente sobre alguns temas que importam à família. Falou-se sobre o amor, sobre a paz, a paciência, a fidelidade, atributos na família que têm em Cristo seu fundamento e são por isso mesmo expressões do reino anunciados por Jesus. Neste mês em que agradecemos ao Senhor pelas nossas famílias, foi também um tempo de tristeza e dor para muitas outras. Alguns estão a sofrer nesta pandemia, ou por outras razões, outras causas, outras doenças. Outros mais, em meio a esta crise, encontram-se muito mais vulneráveis, como as famílias de deslocados e refugiados, ou os que vivem em periferias urbanas ou existenciais. Mas também fomos surpreendidos com uma notícia trágica, a lembrar que nem toda família é lugar de bênção e vida para os seus. A família pode ser lugar de bênção ou maldição, dizia um certo professor. Bom momento para lembrar que podemos orar por aqueles e aquelas que sofreram em suas famílias, para que a graça restauradora de Cristo os alcance e o ciclo do mal seja finalmente quebrado. E para que a cura e a reparação tenham lugar. Pela graça de Deus, tudo há de ser transformado. Nós cremos nisso, mas ainda não vemos senão pela fé. De que forma a esperança deste reino nos compromete e desafia? Houve uma família na Inglaterra no século XVIII que de tal modo estava comprometida com as coisas de Deus e do seu reino, que sem isso pretender, desencadeou um movimento verdadeiramente revolucionário naquele país e dali para outros. Podemos apontar o início, com Susana e Samuel Wesley, e o modo como educaram seus filhos em vista do compromisso com o Evangelho. De modo especial, Susana, com a sua dedicação, erudição, cuidado para com cada um dos filhos. Lembramos essa bela e impressionante história por esses dias de maio. E poderíamos recuar ainda mais e perceber o compromisso dos pais deste casal, Susana e Samuel, com a mensagem bíblica. Mas olhemos antes para frente, para os filhos, em especial para John e Charles Wesley, e o movimento que desencadearam, o movimento chamado metodista, transformando corações e vidas em um país corrompido a muitos níveis, desacomodando a igreja instituída, sacudindo toda a sociedade no início da primeira revolução industrial, sociedade então assente sobre toda sorte de injustiças, toda sorte de exploração sobre as pessoas, incluindo mulheres e crianças. Isso soa muito atual, não? Mateus 6:33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Em 1744, na primeira conferência do movimento metodista na Inglaterra, chegou-se à conclusão de que Deus havia levantado um movimento para reformar a nação, particularmente a igreja, e espalhar a santidade bíblica por toda a terra. Altos ideais. E parece ter sido isso mesmo que aconteceu então. E as sementinhas disso tinham sido cultivadas em família. Famílias com o compromisso com a verdade do Evangelho, para usar a expressão que ouvimos no último estudo bíblico. Compromisso com as boas notícias que Jesus Cristo anunciou, que é o que quer dizer Evangelho, boas notícias. Vamos agora ouvir uma parábola de Jesus que fala disso mesmo. Vamos fazer a leitura no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 15 a 24. Diz assim a palavra do Senhor. Ao ouvir isto, um dos que estavam sentados à mesa disse a Jesus: Feliz é aquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Jesus contou-lhe o seguinte: Um certo homem preparou um dia um grande banquete e convidou muita gente. À hora da festa, mandou um criado dizer aos convidados: Venham, que está tudo pronto. Mas todos eles, um por um,
foram se desculpando. O primeiro disse: comprei um campo e tenho que ir vê-lo. Desculpa, mas não posso ir. Outro respondeu: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Desculpa, mas não posso ir. Outro desculpou-se assim: acabei de me casar e por isso não posso ir. O criado voltou e contou isso tudo ao dono da casa. Este, muito zangado, deu-lhe esta ordem: vai depressa pelas praças e pelas ruas da cidade e traz para cá os pobres, os inválidos, os cegos e os coxos. Quando o criado voltou, disse: já fiz como mandaste, mas ainda há lugares. Então, aquele senhor insistiu: vai pelos caminhos e pelos atalhos e obriga-os a vir, para que a minha casa fique cheia. Garanto-vos que nenhum daqueles que convidei primeiro há de provar do meu banquete. Amém. A parábola que ouvimos é complexa e hoje não a iremos estudar em toda a sua complexidade. Mas podemos dizer que essa parábola foi contada por Jesus durante uma refeição em casa de um fariseu proeminente, com demais pessoas que, por serem judeus, tinham-se eles mesmos como os que naturalmente fariam parte do tal banquete. Relembra o banquete messiânico em Isaías, compreendido pelos judeus, que assim aconteceria no fim dos tempos. Embora essa passagem de Isaías se refira a um banquete do qual participam todos os povos, quando todas as lágrimas serão enxugadas, à época de Jesus, o entendimento que prevalecia entre os judeus era de que esses versículos não diziam respeito a mais nenhum outro povo, senão o judeu. O convidado do jantar, que proclamou bem-aventurado que comer pão no reino de Deus, partiu do pressuposto, compartilhado pela maioria, de que os fariseus estariam certamente no banquete. Jesus, contudo, propunha uma interpretação diversa de quem se assentaria à mesa messiânica. As parábolas de Jesus são uma forma concreta e dramática de linguagem teológica que força o ouvinte a reagir, diz Kenneth Bailey. Naquele tempo, quem oferecia um banquete fazia um convite inicial no qual informava o dia do evento. Não muito diferente de hoje, mas é importante sabermos este contexto. Os convidados que confirmassem presença assumiam o compromisso de comparecer no dia e local combinados. O estudioso Kenneth Bailey explica a grande importância do compromisso assumido com o anfitrião. E diz assim, Bailey: em uma aldeia tradicional do Oriente Médio, o anfitrião do banquete convidava um grupo de seus amigos. Com base no número dos que aceitavam o convite, era decidido o tipo e a quantidade de carne que seria servida. No dia da festa, os animais e as aves eram abatidas e a comida preparada. Quando tudo estivesse pronto, o mestre enviaria o seu servo aos convidados com uma mensagem clássica: por favor, venham, está tudo servido. Em sua história, Jesus fala de um grande banquete com muitos convidados. Com base no número dos que aceitaram o convite, o anfitrião mandou que se preparassem os pratos. Chegada a hora, o servo parte para comunicar aos convidados que a refeição estava pronta. A narrativa que até aquele ponto transcorria dentro da normalidade tem uma reviravolta que surpreende a todos. Os convidados se recusam a honrar o compromisso que haviam feito, visto que todos passam a escusar-se. Os que ouviam o relato entenderam prontamente que a recusa era um insulto deliberado ao anfitrião, para constrangê-lo publicamente aos olhos de toda a aldeia. As desculpas oferecidas eram esfarrapadas e inaceitáveis. A primeira foi: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me.
Os que ouviam a parábola sabiam que aquela era uma mentira sem sentido. Ninguém na época no Médio Oriente compraria uma propriedade sem tê-la visto primeiro. Outro convidado explica não poder ir por haver comprado 5 juntas de bois, as quais deveria examinar. O argumento é igualmente infundado, pois ninguém compra uma junta de animais, e muito menos 5, sem primeiro as experimentar. Era preciso testar a força dos animais e verificar se eram capazes de trabalhar juntos antes de os comprar. Portanto, a segunda desculpa era claramente falsa e insultuosa. O terceiro convidado disse que por haver se casado não poderia comparecer. Na verdade, a maneira como se expressou já era ofensiva na cultura daqueles dias, pois os homens eram extremamente cuidadosos em falar das mulheres da sua família. Ele dá a entender ao homem que o convidou que não iria, pois dava prioridade a outras coisas. Este sequer pede desculpas, apenas comunica que não irá, e isso seria uma atitude extremamente rude e ofensiva. O início da parábola nos diz que muitos foram os convidados ao banquete e que todos, a uma, começaram a escusar-se. Os ouvintes originais devem ter entendido que os demais, que também haviam se comprometido a participar do evento, igualmente deram desculpas para não honrarem o seu compromisso. E o anfitrião teria sido desconsiderado por convidados de bom status econômico, pois estava claro que estes intencionalmente impunham um constrangimento calculado ao anfitrião. Entretanto, apesar de zangado, a reação do anfitrião do banquete foi bondosa e não vingativa. Apesar de os primeiros convidados serem pares do anfitrião, que em reciprocidade deveriam também convidá-lo para um evento semelhante em suas casas, o senhor da casa decide convidar os que jamais poderiam devolver o favor: os pobres, os mutilados, os cegos, os aleijados. Ao estruturar desta forma a parábola, Jesus remete aos excluídos de Israel, a todas as pessoas comuns das ruas, das estradas, das beiras, bermas, e estas, com alegria, receberiam o convite. Mas estes não tinham, de modo algum, como corresponder ao inusitado convite. Ao romper com a norma social, o senhor da parábola não limita sua lista de convidados aos poderosos, ricos e privilegiados, mas inclui qualquer um que aceite vir à sua mesa. Em cumprimento às determinações do seu senhor, o servo sai pelas estradas em busca dos desconsiderados, dos excluídos. E o servo não apenas os convida, mas os traz até a casa do seu senhor. Feito isso, o servo explica ao anfitrião que ainda há lugares à mesa. O senhor então o instrui a ir além dos limites da aldeia e encontrar pessoas que não pertencessem à comunidade e as compelisse a vir ao banquete. Os ouvintes originais devem ter compreendido com certeza que o que aqui está em causa não é forçar ninguém a participar do banquete. Diz respeito à norma social onde as pessoas não pertencentes à comunidade deveriam declinar do convite, especialmente se fossem do status socioeconômico inferior ao do anfitrião. Não eram parentes nem vizinhos do dono da festa, mas de fora, e que não teriam como retribuir o favor. Assim, deveriam recusar o convite. É preciso, então, que o servo os traga um a um pela mão, guiando-os gentilmente em demonstração de que o convite era gracioso e verdadeiro. Vamos fazer a leitura no livro de Romanos 14, versículos 17 e 18. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceite aos homens. Amém? Vou repetir.
É preciso então que o servo o traga pelo braço a cada um desses excluídos das bermas, guiando-os gentilmente em demonstração de que o convite é gracioso e verdadeiro. A pergunta com que a parábola parece nos desafiar é a seguinte: quem participará do banquete? A ela, Jesus oferece uma resposta inesperada. O entendimento típico era de que todo nascido de mãe judia era um legítimo participante do banquete messiânico, um direito inerente pelo fato de se ser judeu. Na verdade, estar ou não no banquete está condicionado à resposta de cada um ao convite de Deus. Jesus ensinou este conceito por meio de suas palavras e ações ao longo dos evangelhos, ao comer com coletores de impostos e pecadores. A certa altura ele disse: eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os filhos do reino serão lançados fora, nas trevas, onde haverá pranto e ranger de dentes. Essas palavras fortes fazem um grande contraste à graça superabundante que o Senhor oferece. É um abanão, por assim dizer, pois em face do reino, em face ao oferecimento gracioso do banquete e da vida abundante para todos, onde todos têm lugar, os súditos do reino estão em crise, ficam em crise e têm de tomar uma decisão. O teólogo Klein Snodgrass escreveu assim: ao comer com os coletores de impostos e pecadores, Jesus demonstrou a presença do reino no seu ministério e que o perdão está à disposição dos que o recebem. A mensagem destes textos e da parábola do banquete pode se resumir em uma afirmação e uma pergunta. Deus vai dar uma festa. Queres participar? Tal como no banquete messiânico, a ceia do Senhor já anuncia a comunhão em um mundo transformado, onde todos têm lugar, todos são convidados. O compromisso com o reino de Jesus, o reino que Jesus veio anunciar, vou repetir, o compromisso com o reino que Jesus veio anunciar é necessário e urgente. Para aqueles que estão à margem, constitui uma boa notícia e são conduzidos pela mão. Para os outros, os agora cheios de privilégios, coloca-os em crise. Diante da proposta do reino, precisam tomar uma decisão. E a todos o desafio: queres participar? Este anúncio profético, que incomoda alguns e traz justiça a outros, tem o dom de causar impacto poderoso na sociedade, tal como aconteceu no movimento chamado metodista do século XVIII. Então, para relembrar, naquela altura, crianças de famílias pobres, filhos de mineiros e outros, receberam educação notável. Outras crianças, nas cidades que começavam a industrializarem-se, trabalhavam de 12 a 16 horas nas fábricas, descalças, maltrapilhas. E essas crianças foram alcançadas, ajudadas, alfabetizadas, instruídas biblicamente também. Mineiros ouviram a palavra de Deus pela primeira vez. A entrada das minas ao início do trabalho, pela madrugada. Trabalhadores endividados tiveram ajuda e foram dignificados. A reforma do sistema prisional desencadeado por este povo chamado metodista trouxe alento e justiça a milhares. Lembramos que naquele tempo as pessoas eram presas por pouca coisa. Até mesmo o pai de Wesley várias vezes foi preso por conta de dívidas. E não podemos ainda esquecer, haveria muito mais para dizer, mas é importante dizer do empenho de John Wesley naquilo que ele chamava de vilania execrável da escravidão,
e foi combatida de diversas formas e com um empenho muito próximo, muito pessoal de John. Esse espírito de justiça e compaixão, comunhão, partilha, festa e alegria pode começar como compromisso na família. É aí que começa a aventura da vida. É onde os valores do que é justo e bom são aprendidos de forma decisiva. E também na família da fé. Estarmos comprometidos com o reino de Deus significa sermos firmes e constantes, alicerçados na palavra, a Bíblia, abertos à ação do Espírito, confiantes que no Senhor o nosso trabalho nunca é bom. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vamos orar. Querido Pai Celeste, obrigada pelo Teu cuidado e pelo Teu amor para com todos nós, para com as nossas famílias, para com os nossos irmãos na fé. Queremos, Senhor, nesta oração, colocar em Tuas mãos todos os que sofrem. Sejam restauradas as vidas dos que foram maltratados, dos que andam pelos caminhos, dos que perderam a dignidade e valor perante os valores do mundo, Senhor. Sabemos que o Teu amor tem o dom de curar, que a beleza amorosa de Cristo resplandeça em nossos rostos, para com todos. Ajuda as famílias e ajuda a Tua Igreja, Senhor, no compromisso de anunciar e viver a realidade deste mundo novo que Jesus veio anunciar. E que sejamos transformados, Senhor, pelo Teu Santo Espírito entre nós. Assim nós oramos, em nome e por amor de Jesus. Amém.